CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora nós vamos entrevistar o diretor-presidente do IMASU, o André Borges. O IMASU, que é o Instituto de Meio Ambiente aqui de Mato Grosso do Sul. Durante os últimos dias a gente vem falando sobre essa preocupação em relação à crise hídrica, tem uma preocupação também em relação às queimadas. E esses assuntos nós vamos repercutir agora com o diretor-presidente do IMASU. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu começo te perguntando em relação à crise hídrica, né? A gente vem falando aí de todos os impactos, em relação até à economia. Como está a situação aqui em Mato Grosso do Sul? E eu te pergunto se nós devemos mesmo nos preocupar. Primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Nós aí iniciamos as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, para mim é uma satisfação a gente poder tratar desses assuntos aqui, mostrar um pouco do trabalho do IMASU e tratar de assuntos que é tão importante, né, para todos nós aí, é o nosso dia a dia. Bom, em relação à situação hídrica, o país, né, nós aqui já vivemos desde o ano passado e os anos anteriores, há uma escassez de chuva, né, tem diminuído isso tanto na bacia do Paraguai como do Paraná. Na terça-feira, foi a Agência Nacional de Águas declarou situação de emergência para a bacia do Rio Paraná, né, porque no último período de chuva do verão que passou, nós tivemos o menor volume de chuvas em 91 anos. Né, então, de fato, nós temos um cenário aí de escassez, aí, que se aponta aí como um cenário crítico de volume de chuva que ocorreu aí, e então é algo que a gente precisa se preocupar sim, né? O uso racional da água, porque vivemos cenas aí ano passado, né? Regiões ali no próprio Rio Paraná, nos reservatórios, baixaram muito, né? Teve problema com mortandade de peixes, então é uma situação que é um cenário que se apresenta como crítico mesmo. Diretor-presidente, bom dia. Ingrid Rocha agora falando. O senhor citou aí essa situação e falou também sobre as pessoas utilizarem de forma mais consciente, mais ou menos isso o senhor citou agora. E eu gostaria que o senhor de saber quais são as orientações para a população exatamente nesse momento. O que vocês gostariam de falar para a população em relação a esse assunto? O que a população pode fazer para ajudar? Ingrid, bom dia. Primeiro, assim, em termos de abastecimento público, né, em especial na nossa cidade, aqui na capital, nós temos uma situação um pouco mais confortável, porque a grande maioria do abastecimento é feito com água subterrânea, captação subterrânea, né? Nós temos algumas captações aí superficiais, mas, então, assim, a primeira orientação à população não precisa ninguém se preocupar agora em estocar água, aumentar reservatório, ou coisa nesse sentido. Não é isso, tá? Mas é preciso o uso racional, como nós falamos sempre, né? Independente de escassez ou não, a água é um bem, né? Chega até a nossa casa a água tratada, né? Isso tem um custo. Então, quanto mais nós fizermos o uso com inteligência, sem o desperdício, é melhor. Então, as orientações nesse sentido. Tá? A água ainda, assim, para abastecimento público, ele é o primeiro no cenário de escassez, a prioridade é o abastecimento público. Outras coisas, como foi mencionado a questão da economia, irrigação, outras atividades, elas são as primeiras a sofrerem restrições, porque o objetivo sempre é garantir o abastecimento público. Mas a gente pode também fazer aquele alerta para a população, né? Aqui em Campo Grande ainda é muito comum as pessoas lavarem as calçadas diariamente com a mangueira, ficarem ali um tempo, a gente brinca empurrando a folhinha com a água, né? Esse tipo de comportamento já não é mais, nunca foi, né, o ideal, mas agora então é ainda mais preocupante. Muito, realmente, é esse uso que nós falamos, que não é um uso mais inteligente,
Nós pegamos um bem, uma água que é tratada, que teve todo um trabalho aí para chegar até a nossa residência com qualidade, em quantidade suficiente. Então, o uso para lavar a calçada nesse formato que a gente fica usando como vassoura, né? Usa água como vassoura. Então, esse tipo de uso não é possível, não cabe mais, né? Nesse momento em especial, é o que a gente precisa ter mais atenção. É o uso mesmo para aquelas necessidades do que, de fato, a gente tem condição de fazer e precisa fazer com a água, mas, assim, em outros casos que nós podemos aí utilizar uma outra ferramenta, outro instrumento, uma outra alternativa, sempre é melhor. Esse é o exemplo aí da vassoura de água, é o mais, né, é o que a gente costuma ver muito na frente das residências. E em relação a essa situação que o senhor veio citando, a gente viu ano passado a situação do Pantanal, as queimadas no Pantanal, já tem uma ideia do impacto que essa situação já veio causando no meio ambiente, no Pantanal especificamente? Na verdade, assim, a situação de estiagem, essa condição climática, né, muito severa, então umidade baixa, ventos às vezes mais fortes, temperaturas altas, todas essas são condições que propiciam aí os problemas que a gente trata aqui, como são os incêndios florestais, né? Porque é preciso a gente deixar assim com clareza, existem duas situações: o que é queimada controlada, o uso do fogo com metodologia, com técnica, que o fogo nem sempre ele é um inimigo, nós utilizamos até o fogo contra bater o próprio fogo, né? Então, assim, as queimadas controladas, autorizadas, essas são um instrumento que nós utilizamos, que a agricultura utiliza, que o combate aí nos incêndios florestais utiliza, mas o incêndio, esse é o que deve ser combatido, né, que nós devemos evitar. No Pantanal, os efeitos... O Pantanal, ele é assim, nós temos trabalhado com os pesquisadores da Universidade Federal, do Mato Grosso do Sul, da Embrapa, estamos trabalhando na formulação de um convênio para que eles tragam um projeto de pesquisa que traga esses efeitos do fogo ali na região do Pantanal. Mas o que a gente nota, em especial no Pantanal, é que ele é um ambiente muito resiliente. O fogo ali acontece há muitos anos, até mesmo antes da presença do homem ali. Ele já ocorria. Então, ele é um ambiente que ele se adaptou bem à questão dos incêndios. Então, para a parte da vegetação, você tem uma condição um pouco mais adaptada. Mas é claro que aí nós vimos aí muitos animais, né, que sofrem com as queimadas, mortes de animais por conta queimadas desses incêndios. Então, isso foi, assim, teve uma grande repercussão ano passado, e nós agimos aí apoiando grupos de resgate, e aí esses animais, os que chegaram aqui até o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, foram tratados, foram reabilitados. Nós tivemos já esse mês aí solturas de animais que foram recuperados lá naquele período de queimadas. Então, assim, o Pantanal, ele sofre, mas os outros biomas também sofrem, né? Como Mata Atlântica, o Cerrado, que são os outros biomas que nós temos aqui no estado. O Pantanal, assim, tem as características de ser um pouco mais resiliente no que tange à vegetação. Mas, como eu disse, assim, nós temos que trabalhar com prevenção, tentar eliminar o combustível que existe no Pantanal hoje lá, que é essa biomassa, que é o capim, que ele secou. Nós damos isso, é o manejo integrado do fogo. Isso é um decreto aqui do governo do estado, que foi instituído aqui, que permite o uso do fogo para fazer o manejo de áreas aí que tem esse combustível em excesso, que pode se transformar em incêndio. Então, assim, nós temos essa preocupação. E aí vamos monitorar e torcemos para que não ocorra o que ocorreu ano passado, mas em virtude dessas situações que nós temos alertado aí dessas condições climáticas, dessa estiagem muito severa, é uma realidade que pode voltar a ocorrer, né? E dentro dessas condições, justamente, o que é e o que não é permitido em relação às queimadas? Tá, Daniela, é assim, o IMASU, nós aqui trabalhamos assim, existe uma atividade que é passível de ser autorizada, que é a queimada controlada. Então, assim, aquele imóvel rural que ele precisa fazer o uso do fogo para fazer um manejo, uma limpeza de uma área, ele pode requerer ao Instituto uma autorização
para queimada controlada, onde ele apresenta um projeto técnico com o responsável técnico também por esse projeto, que ele indica, né, quais são os equipamentos, qual é a metodologia que ele vai usar, e ali saem as regras, né, como eu mencionei, temperatura, né, não pode estar acima de determinada temperatura, umidade do ar também tem que estar em condições melhores, o vento também não pode ser muito forte, então tem uma série de restrições. Ele apresentando esse projeto para a gente, nós analisamos e tendo essa viabilidade, é emitir autorização para queima. Todos os anos, entre os meses de agosto e setembro, por mais que eles tenham essa autorização, elas são suspensas a sua validade, porque é um período que nós sabemos que não é possível, né, fazer o uso do fogo nem de forma controlada, porque o risco de perder o controle é muito grande. Então, nos meses de agosto e setembro não se usa, às vezes até, como foi ano passado, nós antecipamos esse período. Né, lá no mês de julho, mais ou menos, já tinha sido suspenso já o uso do fogo das queimadas controladas. Então, ela é permitida, né, desde que tenha controle, responsável técnico, equipamento e condições climáticas para isso. E falando agora sobre o trabalho do IMASU, há alguns meses a gente recebeu aqui o Jaime Verruc, e ele falou sobre a descoberta de espécies no Pantanal nesse período de pandemia. Eu gostaria de saber como é que vocês vêm trabalhando durante mais de um ano de pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. Por incrível que pareça, né, os nossos dados aqui nesse período de pandemia, eles são melhores que anteriores aí, né? Nós trabalhamos com funcionários aí em sistema de revezamento, em home office, e a nossa produtividade até aumentou. Algumas situações, como foi o laboratório de ictiologia, né? Então, o laboratório quando assumimos a gestão em 2015, havia ali a quarentena do aquário do Pantanal, e nós transformamos ali num laboratório de ictiologia, e que faz um trabalho excepcional hoje mesmo, descobrindo espécies ali no Pantanal, de peixes, né? Então, assim, esses trabalhos ainda são feitos, vão a campo. Teve muitas expedições e idas a campo, e isso ainda ocorre, porque o trabalho da fiscalização, o trabalho do IMASU, ele é caracterizado como um serviço essencial, né? Então, os trabalhos de vistoria, de fiscalização, eles permaneceram, e nós tivemos aí até um aumento na produtividade, né, em número de fiscalizações, em processos analisados, licenças e autorizações emitidas, toda essa situação assim, foi se adaptando, né? Tanto é que nós tivemos que trabalhar com mais intensidade na elaboração e no desenvolvimento de sistemas para o IMASU, que ainda muitas das coisas eram em processo físico, e nós estamos conseguindo agora finalizar todos esses sistemas para a implantação de processos digitais. Para a gente encerrar, eu queria perguntar em relação ao licenciamento ambiental. Foi anunciado, então, que vai ser todo digitalizado, né? A gente vem ouvindo no decorrer dos anos essa questão, falando que o licenciamento ambiental demora demais, né? Os empresários reclamam. Com essa digitalização, isso pode mudar? Pode, com certeza, né? Foi um exemplo que eu citei. O processo físico, ele dá entrada aqui no IMASU, já tem o tempo desse empreendedor, do consultor dele se deslocar, às vezes de uma região, de outra cidade, para vir fazer esse protocolo aqui no IMASU, e aí esse processo, por vezes, o Instituto encaminha para suas regionais. Vamos dar um exemplo aqui, vamos encaminhar um processo analisado em Dourados, por exemplo. Só a tramitação desse processo para chegar até Dourados e chegar na mão do técnico que vai analisar, isso levaria mais ou menos aproximadamente uns 4 dias. Esse processo para retornar depois da análise faria o mesmo caminho inverso, mais uns 4 dias. Ou seja, 8 dias. Em termos de dias úteis, você daria quase 2 semanas. Isso faz a diferença na vida do empreendedor, né? Então, assim, com o sistema digital agora, o tutor, né, esse empresário, vai fazer da própria residência dele, ele já faz o protocolo do requerimento dele no sistema do IMASU. Essa análise automaticamente já cai na pauta do setor responsável, que já é distribuído por um técnico, e inclusive a própria licença dele vai ser por assinatura eletrônica, vai estar disponível para ele, da onde ele estiver, ele pode acessar e imprimir a autorização, a licença dele, não precisa mais vir buscar, né, aqui no Instituto. Então, assim, é um trabalho que nós pretendemos mesmo tentar esse tempo, né, de análise, aumentando a eficiência aqui no serviço público.
Nós conversamos com o André Borges, diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pelas suas informações. Bom dia. Bom dia, Daniela. Eu que agradeço. Ingrid, muito obrigado. Feliz Dia Mundial do Meio Ambiente para todos nós. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.